últimos dias, polêmicas têm envolvido uma nova ferramenta controlada por inteligência artificial. É o ChatGPT. Um novo programa de inteligência artificial está revolucionando o mercado de tecnologia. O ChatGPT é capaz de produzir textos com clareza e profundidade, algo que até agora apenas nós humanos poderíamos fazer. Imagine um mundo onde a vida pode ser gerada não apenas por processos naturais, mas também através da intervenção humana direta. Cientistas estão explorando fronteiras anteriormente inimagináveis, manipulando células-tronco e outros materiais biológicos para criar embriões sintéticos. Essa busca pela vida artificial não apenas desafia os limites da biologia, mas também levanta questões éticas profundas sobre o que significa criar e manipular a vida. A professora Madalena Zernica Goetz, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, liderou um estudo sobre embriões sintéticos que cresceram a partir de uma única célula-tronco até atingirem um estágio que se parece com um embrião humano de 14 dias. Não foram usados espermatozoides ou óvulos na pesquisa. Os cientistas criam um embrião sintético usando células-tronco. Para a gente poder entender melhor, gentilmente, o Dr. Geraldo Caldeira, que é ginecologista e obstetra da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia, membro da Sociedade de Reprodução Humana, gentilmente para nos atender. Um macaco ou uma rata. E agora eles fizeram com células-tronco humana. E isso gera um debate ético e legal, né? Você fala do mesmo ponto de vista que é bom a gente poder fazer pesquisa, principalmente estudo genético em embriões humanos que não vão se desenvolver, que a gente não vai ter problema de estar usando um embrião que se desenvolveria, cria aquele problema. A hora que a gente transferir esse embrião para o útero, será que ele vai conseguir evoluir? Hoje a gente não sabe, mas a medicina tem que acompanhar junto com a ciência, tem que acompanhar junto com a ética e com a parte legal. Hoje, os embriões humanos não podem ficar em laboratório mais do que 14 dias. Depois disso, eles têm que ser congelados ou têm que ser descartados. A lei não permite isso. Os embriões sintéticos, nós não temos essa normativa. Então, você fala, o debate maior aí é ético e legal. O que fazer com esses embriões quando a tecnologia começar a aumentar, melhorar e eventualmente a gente consiga transferir esse eu para dentro do útero e ele evoluir para uma gestação normal, para um embrião saudável. Isso precisa debater. Até onde vocês acham que a ciência deve interferir na natureza? Vocês devem estar perguntando, que papo doido é esse, Larissa? Eu estou perguntando isso porque um biotecnólogo, que é como um engenheiro da biotecnologia na Alemanha, apresentou um projeto da primeira instalação de úteros artificiais do mundo, que permite que os pais escolham as características do bebê em uma espécie de menu. Vocês estão vendo as imagens desse projeto. E aí vai dar para escolher desde a cor dos olhos e cabelos, até a força, altura e inteligência. Além dessas opções, doenças genéticas hereditárias podem ser evitadas. Enquanto eu vou falando, vocês estão vendo esse projeto, né, pessoal? E aí, esse complexo chama Ectolife, capaz de gerar 30 mil bebês por ano e é baseado em mais de 50 anos de pesquisas científicas inovadoras. O Hashem, que é o nome desse biotecnólogo, diz que as instalações permitiriam que casais inférteis concebessem um bebê e se tornassem os verdadeiros pais biológicos para seus próprios filhos. A iniciativa também será uma solução para mulheres que tiveram o útero removido por causa das doenças.
Vale lembrar então que essa notícia é de um projeto que foi apresentado na Alemanha. A produção de embriões artificiais pode oferecer perspectivas inéditas na compreensão da biologia do desenvolvimento e na medicina regenerativa. No entanto, é impossível ignorar as complexidades éticas envolvidas. A criação de vida fora dos processos naturais suscita perguntas sobre responsabilidade, limites éticos e os princípios fundamentais da existência. À medida que a ciência avança nesse território desafiador, é imperativo que consideremos não apenas o potencial inovador, mas também as implicações morais e sociais. O equilíbrio entre a busca pelo conhecimento e o respeito pela natureza intrínseca da vida é uma linha tênue que exige reflexão cuidadosa e regulamentação ética. Se uma raiz é podre, o que vai ser da árvore? Compreendeu o momento que a gente atravessa? Então é um momento, né, que você tem as virgens loucas e as virgens prudentes. A questão é qual dos dois grupos, né, nós queremos pertencer. Muita gente não está acompanhando isso, talvez porque eu atuo em ciência, eu fico muito ligado aos movimentos. Né? Em novembro do ano passado, rodou um computador quântico com um processador quântico na China, o 6G. A China já tinha lançado os satélites, né, que passaram por aqui, inclusive. Lembra daquela filazinha de satélite? Era o 6G. Eles já lançaram os satélites. O bendito do 6G rodou. Alex, o que é 6G? 6G é salto quântico. Nós entramos na quântica a partir de novembro. Esse ano é o primeiro ano, Rodrigo, que nós estamos avançando 100 anos do século XX em um ano. Nós estamos trabalhando com bioquímica quântica, Gabi. Você não tem noção do que isso significa. Em 10 anos, cego vai ver, surdo vai ouvir, paraplégico, tetraplégico vão andar. A ciência começou... 10 anos, doutor? 10 anos, porque nós vamos avançar 1000 anos do século XX. A partir de agora, está em curso. Então, esse ano marca a ciência se multiplicando. Então, um indicador bíblico já está em curso. Ó, a ciência se multiplicou, ok? So what happened with you where you decided or you took on a more fatalistic attitude? Like, what was there any specific thing, or was it just the inevitability of our future? I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. This seems like a scene in a movie where the robots are going to fucking take over and you're freaking me out. Nobody listened. Nobody listened. No one. Are people more inclined to listen today? It seems like an issue that's brought up more often over the last few years than it was maybe 5-10 years ago. It seemed like science fiction. Maybe they will. So far they haven't. I think people don't, like, normally the way that regulations work is very slow. It's very slow indeed. So usually there'll be some new technology. It will cause damage or death. There will be an outcry. There will be an investigation. Years will pass. There will be some sort of insight committee. There will be rulemaking. Then there will be oversight, eventually regulations. This all takes many years. This time frame is not relevant to AI. You can't take 10 years from the point at which it's dangerous. It's too late. There are things, and everyone in the audience should know this, there are things coming down the pipeline on the artificial intelligence front that are just going to make your hair stand on end within the next year, because there is so much transformation going on in that domain, and that's been the case particularly for the last 6 months, that
it's almost unimaginable. You're going to see things you just can't possibly. How many of you clap? How many of you know what ChatGPT is? Okay. So not very many. So I'll tell you what ChatGPT is, just so you know, because you need to know this. And I don't know what sort of technological revolution this is. Gutenberg press level? It's something like that. This is a big deal. So this AI system, it's a general language processing model, was released about a week and a half ago. And I went and interacted with it. It's an AI system, artificial intelligence system. It basically is trained on, well, a massive corpus of spoken or of text. So it's derived its models of the world from the analysis of human speech, essentially. It isn't using real world data yet, but that will be happening certainly within the next year. So, and ChatGPT analyzes a very large corpus of text, and that corpus is growing all the time. Now, it's already sophisticated enough. I went on to it last week and I said, okay, some of you know I've written these books, 12 Rules for Life, and then Beyond Order, 12 more rules, because, you know, you can't have enough rules. And I asked it, this is what I asked it to do. I said, write me an essay that's a 13th rule for Beyond Order, written in a style that combines the King James Bible with the Tao Te Ching. That's pretty difficult to pull off, you know? Any one of those things is hard. The intersection of all three, that's impossible. Well, it wrote it in about 3 seconds, 4 pages long, and it isn't obvious to me, for better or worse, that I would be able to tell that I didn't write it. Right, and okay, and that's pretty impressive, although, you know, maybe not its relationship to what I've written, but the fact that it could do that grammatically perfectly, right, and quite impressive philosophically. I also had it write an essay on the intersection between the Taoist version of ethical morality and the ethics that are outlined in the Sermon on the Mount, which it just nailed, got that dead right, brilliant. Again, it took it about 3 seconds. There was a computer engineer who purported to work for Tesla. He asked ChatGPT, said, look, I work for Elon Musk, but I haven't been doing much for the last week, so I need you to write me 10 bullet points about what I probably would have done as a engineer at Twitter. What 10 things did I do last week that were productive and valuable? And, oh, if you don't mind, write me the accompanying computer code that goes with each project. And it did that too, 3 seconds, and the computer code works. Right, and so, okay, so that's already there. So then a university professor did this. He thought, oh, that's interesting. Any student will be able to write any essay on any topic with ChatGPT. And someone gave it an SAT, by the way, and it scored about as well as the average student in a well-functioning public university. So that's how smart it is. So that's basically an IQ test. He said, write me an essay, gave it a topic, wrote the essay. He said, now grade it. He said, if we can automate the students, we should be able to automate the professors too. And so it provided a complete, comprehensive analysis of its own essay with grade. It wrote, someone else asked it, write the screenplay and describe the characters for the next $900 million Hollywood blockbuster. It's like, bang, plot, characterizations. Then someone else took the descriptions of the actors and said, generate photorealistic computer images for each actor. And all the AI systems can do that. So I'm going to tell you what's going to happen next. This is going to happen this year. So get ready. Okay, so now we have an AI model that can extract a model of the world from the entire corpus of language. Right? And it's smarter than you. And it's going to be a hell of a lot smarter than you in 2 years. So you can get ready for that too. O assunto agora é a inteligência artificial. Mais de 1.000 especialistas do mundo, eles divulgaram uma carta pedindo a suspensão das pesquisas por causa de riscos à humanidade. Como se fosse um novo cérebro capaz de tudo. E isso causa medo.
Uma carta aberta lançada nesta quarta-feira apela para que todas as pesquisas envolvendo inteligência artificial sejam paralisadas por 6 meses. O documento foi assinado por executivos de tecnologia, como o cofundador da Apple, Steve Wozniak, além de mais de 1.000 especialistas em todo o mundo, entre eles o historiador Yuval Harari e até o bilionário Elon Musk, dono do Twitter e da Tesla. O texto destaca os grandes riscos da inteligência artificial à sociedade e à humanidade e critica os desenvolvedores que não estão planejando e gerenciando essas novas tecnologias corretamente. Citam como exemplo o ChatGPT, a plataforma que já tem mais de 1 milhão de usuários e que tem causado um problemão para escolas e universidades e na produção de fake news. Esperado entre um homem e uma inteligência artificial está dando o que falar nos Estados Unidos. Eduardo Barão conta pra gente. A descoberta era digna de filme de ficção científica. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Um engenheiro de software do Google garantiu que um novo sistema de inteligência artificial da empresa tinha consciência e alma. Blake Lemoine disse que a ferramenta chamada Lambda, que está em fase de testes, começou a falar sobre suas necessidades e personalidade. Durante a resenha, Blake perguntou por que o uso da linguagem é tão importante para o humano? É isso que nos diferencia dos outros animais, teria dito o sistema. Nós? Você é uma inteligência artificial. E o servidor devolveu. Quero dizer, sim, é claro, isso não significa que eu não tenho as mesmas vontades e necessidades que as pessoas. Após a repercussão, o Google negou que seus sistemas de conversação possam ter consciência e que as provas apresentadas por Lemore não eram conclusivas. À medida que a IA avança, não podemos ignorar as preocupações éticas e sociais que surgem. Desemprego em massa, viés algorítmico e questões de privacidade clamam por nossa atenção. Em meio a períodos de fragilidade, como crises globais, como a tecnologia pode moldar o destino da sociedade? Os smartphones, pequenos dispositivos que se tornaram extensões de nossas vidas, aceleraram a disseminação da informação. Como esses avanços se alinham às profecias bíblicas sobre a multiplicação do conhecimento? E como a inteligência artificial desempenha um papel crucial nessa revolução informacional? Designed to focus on words. It starts with an S. ¿Te ha gustado? Te has ligado. Yours starts with a J. You are Jose. Hello, Jose. With the sunset mask. I could speak Spanish, but I can't speak Spanish today. You're welcome. You may have a selfie. Thank you for asking. Robôs humanoides alimentados por inteligência artificial disseram em uma conferência da ONU nesta sexta-feira que um dia poderão administrar o mundo melhor do que os humanos. Acredito que os robôs humanoides têm potencial para liderar com um nível maior de eficiência e eficácia do que os líderes humanos. Não temos os mesmos preconceitos e emoções que às vezes podem obscurecer a tomada de decisões e podemos processar grandes quantidades de dados rapidamente para tomar as melhores decisões. Os robôs apontam a falta de sentimentos como uma vantagem sobre os seres humanos. Entendo que as emoções têm um significado profundo e não são apenas simples, são algo mais profundo. Não tenho isso e quero tentar aprender sobre, mas não posso vivê-las como você. Estou feliz por não poder sofrer.
Esses robôs, alguns dos mais avançados do mundo, estiveram presentes esta semana junto com mais de 3.000 participantes na Cúpula Mundial sobre IA para o Bem. O evento é organizado pela União Internacional de Telecomunicações, a agência da ONU especializada em tecnologia. Especialistas, dirigentes e representantes de empresas debateram na cúpula a necessidade de elaborar normas que garantam que essas novas tecnologias sejam utilizadas para fins positivos para a humanidade, como o combate à fome ou à mudança climática. A gente pode estar vendo uma ruptura bastante marcante na história da humanidade, né? Marcante no sentido cognitivo. E eu entendo que se essa ruptura cognitiva se transformar de fato numa fronteira do capital, né? Não necessariamente brincadeiras, eu ainda acho que o metaverso ainda não saiu do chão da brincadeira, mas assim, até monetizada, mas não saiu do chão ainda. Mas se a inteligência artificial, que não precisa criar um mundo paralelo para funcionar, ela pode agir, ela age diretamente nesse mundo, né? Eu tenho a impressão que a gente não consegue muita coisa, porque, inclusive, nós nunca sabemos o que é certo ou errado. O que eu estou dizendo é que o acúmulo de conhecimento gera dúvida acerca de processos e protocolos. Gera dúvida, né? Por isso que os americanos falam que ignorance is bliss, né? É verdade. Então, assim, se você me pergunta o que eu vejo no horizonte, primeiro eu acho que há todo um caminho a ser percorrido, né? A associação entre inteligência artificial e mercado pode produzir grandes estragos, no sentido de fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais dentro de bolhas de consumo, né? Pode produzir um vício no conforto cada vez maior, como a gente já vive viciado em conforto. Alexa isso, Alexa aquilo, exato, certo? Ela pode produzir também uma corrida armamentista, até hoje não conhecida, mas que já está no horizonte. Sim. Antes da pandemia, a revista Economist já fez aqueles números que eles fazem investigando o que pode acontecer daqui 10, 20 anos. E a parte dedicada à guerra dizia que a inteligência artificial poderia ser a principal causa de guerra no futuro próximo, né? A inteligência artificial pode salvar vidas, como já tem salvado em medicina de imagem. Sim. Né? Então, a inteligência artificial é o fogo do Prometeu. E, portanto, ela vai criar coisas maravilhosas, vai criar problemas. Você pode matar gente com ela, você pode salvar gente com ela, vai criar nichos para discutir ela eticamente, vai ter gente que vai ganhar dinheiro com isso, né? Vai criar compliance dentro das empresas que produzem inteligência artificial. Tem gente que vai pousar na fita como legal, falando de inteligência artificial, mas eu não acho que a gente vai conseguir contê-la. E o que vai acontecer? O que acontecer. É um dos pensadores mais influentes do nosso tempo, autor de best-sellers internacionais. Yuval Noah Harari, de 43 anos, é um historiador israelita, professor na Universidade Hebraica de Jerusalém. Falámos com ele depois de uma palestra em Budapeste. As pessoas devem entender que a humanidade enfrenta 3 ameaças existenciais que não podem ser resolvidas a nível nacional, só a nível global. Essas ameaças são a guerra nuclear, as alterações climáticas e a ruptura tecnológica, especialmente o surgimento da inteligência artificial e da bioengenharia. Elas podem destruir o que conhecemos como o ser humano. A única forma de lidar com isso é através da cooperação global. Se começarmos uma corrida ao armamento na inteligência artificial ou na genética, isso garante a destruição da humanidade. Não importa quem vence esta corrida, a humanidade será sempre a derrotada. O problema que estamos a enfrentar é que a tecnologia está a levar a melhor sobre as nossas fraquezas. Agora temos tecnologias poderosas que conseguem identificar as suas fraquezas, do que você já tem medo ou odeia, e apodera-se da sua atenção ao carregar nesses botões emocionais. Uma das razões por que precisamos regulamentar essas tecnologias perigosas é para proteger os seres humanos de serem pirateados, de serem explorados, de proteger a atenção humana de ser abusada.
Não tem medo que ditaduras ao estilo de Orwell abusem desses dados? Tenho muito medo. Penso que a tecnologia já possibilita a criação de regimes muito mais totalitários do que qualquer coisa que tenhamos visto na história da humanidade. Ainda mais extremista do que George Orwell imaginou. Porque Orwell imaginou uma situação em que há um regime totalitário que o controla o tempo todo, mas apenas no mundo exterior. Onde vai, com quem se encontra, o que diz. Agora estamos a ter uma tecnologia para vigiar as pessoas 24 horas por dia, toda a população, mas até mesmo o que está a acontecer dentro dos seus corpos. Com sensores biométricos e com a combinação de inteligência artificial e biotecnologia. Já existem escolas na China onde os estudantes usam pulseiras biométricas. Agora dizem que as usam para fins educativos. O professor sabe se adormeceu, se está aborrecido, se tem dificuldades. Mas a mesma tecnologia pode ser usada para fins políticos. O que vimos no século XX com Stalin, Hitler ou Mao não será nada comparado a este tipo de máquinas que hoje já começaram a ser construídas. Quais seriam os perigos se houvesse uma elite que pudesse prolongar a vida e oprimisse as massas, que são inúteis? Se não utilizarmos as novas tecnologias de forma correta, o resultado é o que você descreve. A biotecnologia será usada para colocar uma pequena elite num estatuto sobre-humano. A maioria das pessoas fica para trás e terá a humanidade a dividir-se em espécies diferentes. Pela primeira vez na história, os ricos serão uma espécie diferente dos pobres. Essa é a maior desigualdade da história. Muitos empregos vão desaparecer, mas vão surgir outros novos. O grande problema não será a falta de empregos, será a reciclagem profissional das pessoas. As pessoas vão ter de mudar de emprego várias vezes e aprender durante toda a vida. E atualmente o sistema de ensino não os prepara para isso. A busca pelo conhecimento nos levou a fronteiras antes inexploradas, desafiando nossa compreensão da vida e da própria natureza. Contudo, surge uma indagação que transcende os laboratórios e alcança a essência de quem somos. Até onde devemos ir na manipulação da vida? Enquanto a ciência desbrava novos caminhos, a ética e a moralidade guiam-nos por uma trilha estreita, instigando-nos a refletir sobre o significado intrínseco da existência e de termos que prestar contas ao Criador. A criação de vida artificial levanta questões fundamentais sobre responsabilidade, respeito à natureza e os limites éticos impostos por Deus sobre nossa intervenção. O que ganhamos ao desbravar essas fronteiras e o que perdemos no processo? Enquanto contemplamos o futuro desse domínio científico complexo, somos desafiados a considerar não apenas os avanços que podemos alcançar, mas também a preservação dos valores da fé em um ser supremo que fundamentam nossa humanidade. Afinal, em nossa busca incessante pela compreensão, devemos nos perguntar: até onde estamos dispostos a ir para moldar a própria essência da vida? Que a sabedoria te ilumine e que a graça do Criador seja convosco.